caros ouvintes. Meu nome é Íria e este é o nosso segundo programa nas ondas da saúde, na sua rádio Veloci. E o nosso muito obrigada ao Alain pela oportunidade de estar aqui com vocês. A vocês que estão nos ouvindo, o nosso muito obrigada pela audiência. Hoje o nosso assunto é ansiedade. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco da ex-editora. Além de médica, eu tenho formação em artes plásticas e atualmente eu sou editora da ex-editora. E nossos livros são feitos com muito carinho, embora a nossa empresa ainda seja bem pequena. Para quem quiser conhecer um pouco dos nossos livros, é só dar uma passadinha na nossa loja virtual www.ex-editora.com.br. Vocês também podem ter um pouco mais de informação da nossa empresa pelas nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube e o Facebook. Mas a melhor coisa que vocês poderiam fazer para nós, e seria um grande prazer, é nos fazer uma visita. Assim vocês podem ver nossos livros ao vivo e a cores, na Rua Curvelo 32, Sala 402, no bairro Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje o nosso assunto é ansiedade. Afinal de contas, quem não ficou ansioso ou ansiosa alguma vez? Ansiedade parece ser o mal do século, né? Eu acho que é uma pandemia há muito tempo, porque está disseminada para todo tipo de pessoa, em qualquer lugar e de qualquer idade. Hoje, até nossas crianças, nossos adolescentes sofrem desse mal. E cada vez mais as pessoas estão se medicando para tratar a sua ansiedade. Mas afinal de contas, por que ficamos ansiosos? O que podemos fazer para controlar nossa ansiedade? Então, para responder essas perguntas, eu trouxe hoje aqui uma convidada especial, a Jussara Starling. A Jussara Starling é uma das autoras da ex-editora e já escreveu para nós 3 livros. Um deles se chama Simples Assim Ser Feliz Passo a Passo. É um livro lindo, todo ilustrado com fotografias, e são crônicas sobre coisas do cotidiano ou do nosso cotidiano que muitas vezes, sem necessidade nenhuma, nos levam a um estado de ansiedade quase que incontrolável. Então, é um livro que você pode ler aos poucos, ele é dividido em vários tópicos e cada um é escrito de uma forma deliciosa para você ler. É um livro para você ter na sua cabeceira e quando você está naquele momento de angústia, de ansiedade, abra o livro numa dessas páginas, se deleite com as ilustrações lindas, com as fotografias e leia o texto e saboreie cada palavra. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas Jussara, vamos falar um pouco sobre ansiedade, mas antes, se apresente, por favor, fale um pouco de você para os nossos ouvintes. E você pode começar nos dizendo o que é, afinal de contas, ansiedade. Bom dia a todos. Meu nome é Jussara Starling e eu sou farmacêutica bioquímica, formada pela UFMG e com uma pós-graduação em citologia oncótica e outra em docência do ensino superior. E a minha vida inteira, minha carreira inteira profissional foi dentro da área da saúde. Farmácia, laboratórios, públicos ou particulares. Sempre dedicada na área da saúde. Eu posso dizer até que antes da minha vida profissional, pois meu pai era farmacêutico e eu cresci dentro de uma farmácia.
A ansiedade, por si só, não é uma doença. Ela faz parte do nosso sistema de defesa. E isso está presente nos animais vertebrados, quase todos. Então, é um mecanismo de defesa, é uma herança evolutiva que garante a sobrevivência do indivíduo. Então, nós vamos entender como isso funciona, o que acontece com o corpo. E para entender isso melhor, a gente tem que pensar, voltar um pouquinho e falar sobre o medo. Porque a ansiedade, todos os problemas, os transtornos de ansiedade têm sua raiz no medo. Imagine só, lá nos primórdios da humanidade, o homem das cavernas andando despreocupadamente, aparece um bicho na sua frente. Aí ele tem que decidir, eu como isso ou isso me come? E isso desencadeia uma reação no cérebro, na parte mais antiga do cérebro. Então, nós temos lá duas estruturas chamadas amígdalas cerebrais, que elas são responsáveis principalmente por regular as emoções, e exatamente o medo. Então, ela desencadeia uma reação de estresse. O que elas fazem? Elas ativam o sinal de alarme de perigo. E aí o nosso corpo se prepara para a reação de luta ou fuga. As amígdalas, então, mandam um sinal para as glândulas suprarrenais que vão inundar o nosso corpo com adrenalina, noradrenalina e cortisol, que são os neurotransmissores que vão preparar o corpo para essa luta ou fuga. Então, o que acontece? Primeiro, aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a respiração, redireciona o fluxo sanguíneo e aumenta a força muscular. Tudo em função dessa reação de luta ou fuga. Então, o que acontece? O sangue sai da pele, porque ele não vai ser necessário na pele, ele é necessário nos grandes músculos, coxas, braços, para lutar ou correr. E a respiração e os batimentos cardíacos vão garantir energia para esses músculos. Ao mesmo tempo que a pele fica pálida porque o sangue sai da pele, também é um mecanismo de defesa, porque ferimentos superficiais não vão sangrar demais e enfraquecer o indivíduo. Essa reação toda se instala rapidamente. Mas o nosso corpo, ele não pode ficar nesse modo de luta por muito tempo, ele não pode ficar para sempre assim. E esse mecanismo todo gera efeitos colaterais. E aí vem tonteira, visão borrada, sensação de frio ou calor, formigamento nas extremidades, náuseas, diarreia e fuga da realidade ou despersonalização. Então, como tudo isso acontece em frações de segundo e permanece por algum tempo, e nosso corpo não aguenta isso por muito tempo, entra em ação o sistema parasimpático. E ele vai desencadear um processo de desaceleração desse estado. E essa desaceleração se procede de forma gradual, porque é melhor que o corpo permaneça um pouquinho preparado, pronto para o caso da ameaça retornar. Esse é um mecanismo de proteção. Jussara, se eu entendi bem, você explicou muito bem o mecanismo de medo, de luta ou fuga, e este mecanismo é um mecanismo feito para durar um curto espaço de tempo, embora ele seja desativado mais lentamente. Mas explica melhor para nós, então, o que é afinal ansiedade? Agora que conhecemos esse mecanismo de defesa, podemos definir o que é ansiedade. Ansiedade é um medo antecipado de algo que pode ou não acontecer. Essa amígdala dispara o tempo todo e a pessoa ansiosa, ela vive eternamente no estado de alerta constante por causa de uma situação que pode ou não acontecer, e isso causa sofrimento.
A ansiedade normal, ela não é uma doença. Ela é saudável para o indivíduo, pois ela impulsiona a pessoa a realizar projetos, a prosperar, a planejar o futuro. Ela te avisa que tem um evento ou uma decisão importante a tomar. Por exemplo, preparar uma festa, uma prova, uma entrevista de emprego. Então, essa ansiedade é um aviso que você tem que se preparar para tal evento. Bom, você falou em ansiedade normal. Até que ponto eu posso considerar uma pessoa normal em relação à ansiedade que ela apresenta? A partir de que momento que isso passa a ser um transtorno ou um mal que de fato vai prejudicar a saúde da pessoa ou até mesmo os relacionamentos, né? Porque afinal, gente, quem é que suporta viver com uma pessoa que está ansiosa o tempo todo, né? É muito complicado isso. O que torna alarmante é o excesso desse sentimento. É o nervosismo, o medo, a apreensão, preocupação acima do normal. E isso é caracterizado por sentimentos de tensão, preocupação, pensamentos ruins. E aí nós temos o transtorno de ansiedade, que é uma doença causada pelo excesso de ansiedade ou medo que chega a interferir no dia a dia da pessoa e também afeta diretamente seu comportamento. Afeta relações familiares, relações com os amigos, com a escola, com o trabalho e por aí vai. Jussara, então quer dizer que todo esse mecanismo de defesa, ele foi feito para durar pouco tempo. Ou seja, é uma questão mesmo de uma situação iminente em que a gente tenha que reagir rapidamente, ou para fugir ou para lutar. Mas as pessoas que estão ansiosas, elas ficam ansiosas por um tempo muito prolongado. Ou seja, um mecanismo que deveria durar pouco tempo, dura um tempo muito grande. Obviamente, isso vai prejudicar o organismo da pessoa. Explique um pouco melhor essa situação. Esse sistema de alarme eternamente acionado, a pessoa fica com esses níveis de cortisol, adrenalina, acima do normal de uma forma crônica. E isso não é bom. Ele desencadeia processos inflamatórios crônicos pelo corpo inteiro. E a longo prazo ele afeta o sistema neuroendócrino, levando a distúrbios no metabolismo de triglicérides, colesterol, de lipídios, levando a um aumento de triglicérides e colesterol. E aí pode levar a uma obesidade, sensibilidade, altera a sensibilidade da insulina, pode provocar hipertensão e entre outras situações. Acho que ficou bem claro que um estado ansioso prolongado não é bom para a saúde. Mas me conta então, como é que eu sei que eu estou ansiosa ou que eu sou uma pessoa ansiosa? Ou como é que eu percebo em algum parente ou em algum amigo que ele realmente é uma pessoa ansiosa e precisa procurar algum tipo de ajuda ou de tratamento? Ok, então vamos falar dos sintomas físicos da ansiedade. Esses são os que mais assustam e despertam a atenção da pessoa para buscar um tratamento. Mas a ansiedade ela afeta o nosso corpo e mente e o desempenho de várias formas. Primeiro, nós temos sintomas emocionais, nervosismo constante, irritabilidade, tristeza, sintomas comportamentais, impulsividade, agressividade, fala acelerada, sintomas fisiológicos, o coração acelerado, sensação de formigamento, falta de ar, sudorese, tontura, dor de cabeça, dores musculares, tensão muscular, alterações do sono. Lembra lá
daquela situação do estresse, de luta ou fuga, todos aqueles sinais, todas aquelas mudanças, coração, respiração, são esses mesmos sintomas que aparecem nos transtornos de ansiedade. E tem também os sintomas cognitivos, dificulta a concentração, tomada de decisão, preocupações excessivas por coisas pequenas e por aí vai. Mas afinal, Jussara, por que as pessoas ficam com esse estado permanente? Quais são as causas desse estado permanente de ansiedade? Quais as causas dos transtornos de ansiedade? Existe, sem dúvida, uma predisposição genética, mas também nós temos fatores ambientais e até mesmo o histórico familiar. Existem várias possibilidades, então cada indivíduo é único, tem as suas experiências, seus gatilhos e por isso a importância da investigação para entender o que desperta a ansiedade ou o transtorno em cada pessoa. Então, primeiro tem que avaliar a intensidade, se é uma ansiedade pequena, leve, moderada, acentuada, e há quanto tempo esse transtorno está presente na vida da pessoa. Já chegou a atrapalhar, quando ela chega no ponto de atrapalhar as relações no trabalho, na escola, aí é um sinal de alerta grave. Como nós, cientistas ou médicos ou profissionais da saúde ou de qualquer outra área do conhecimento humano, nós tendemos a separar e classificar tudo para facilitar a nossa compreensão. Então, é óbvio que a ansiedade também pode ser ou deve ser classificada. Há vários tipos de ansiedade. Me fale um pouco desses tipos de ansiedade que nós temos. Existem várias modalidades, vários tipos de distúrbios da ansiedade. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, a ansiedade social, fobia social, a agorafobia, que é o medo de lugares abertos ou lugares cheios, fobias específicas, medo de cachorro, medo de aranha, ansiedade de separação, o estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo e a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, nós vamos falar dela com mais cuidado. A síndrome do pânico, que se tornou muito comum na nossa vida moderna, frequentemente dá entrada no pronto-socorro, nos hospitais, pessoas com suspeitas de infarto e depois de uns exames descobrem que não era infarto, era só uma crise de ansiedade, um estresse, uma crise de estresse. Então a síndrome do pânico, ela se manifesta de diversas formas, mas aqueles sinais de taquicardia, respiração ofegante, aquela dor no peito, formigamento nos braços, nas extremidades, mãos, às vezes até paralisa parte do rosto. Então, ela pode se manifestar de diversas formas. Por isto, as pessoas acham que estão morrendo, mas não estão. Às vezes é aquela sensação de perigo iminente. Meu Deus, eu estou com um sentimento ruim, eu acho que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer uma tragédia. E aí vem a palpitação, dor no peito, e fica com aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa a qualquer minuto. Depois tem tremores, náuseas, dor de cabeça, sudorese e às vezes até a sensação de que vai desmaiar ou de estar fora da realidade. Às vezes ela não se lembra de coisas ou de conversar alguma coisa com alguma pessoa, é como se ela estivesse sonhando. Bom, então nós vimos que a ansiedade
provoca uma série de problemas para a saúde das pessoas. Portanto, um estado prolongado de ansiedade deve ser tratado. Então, Jussara, me fale um pouquinho dos tratamentos disponíveis para a ansiedade. Sim, tudo isso tem tratamento. O tratamento para a ansiedade, ele não vai acabar com a ansiedade, não tem cura, tem controle. Por quê? Porque a ansiedade faz parte do ser humano. A ansiedade, ela deve ser reduzida aos níveis normais. Aquela ansiedade que te ajuda a preparar para uma prova, que te ajuda a preparar um evento e assim por diante. Então, primeiro, depois de avaliar a intensidade e o tempo que a pessoa já está no transtorno, é que se vai planejar o tratamento de acordo com cada pessoa. O carro-chefe, sem dúvida, é a terapia cognitivo-comportamental, que é feita por psicólogos, terapeutas, psiquiatras, e as pesquisas mostram que ela é a mais eficaz no tratamento desses transtornos todos. Transtorno de pânico, fobia, ansiedade social, ansiedade generalizada e por aí vai. Mas às vezes só o tratamento cognitivo comportamental não resolve. A pessoa está num estado mais grave que precisa de uma ajuda farmacológica. E aí entra em cena os medicamentos alopáticos, os antidepressivos e os ansiolíticos. Eles têm restrições, eles promovem um alívio temporário, eles controlam os sintomas com mais presteza, mas eles possuem efeitos colaterais e trazem algumas preocupações relevantes em relação à segurança. E pode provocar períodos difíceis de abstinência que incluem até a ansiedade de rebote, que pode ser até pior do que o problema original. Só para esclarecer aos nossos ouvintes, efeito rebote é aquele efeito que a gente apresenta depois que a gente toma o medicamento para tratar uma doença, ela melhora, mas com o uso prolongado do medicamento, a doença volta e às vezes volta bem pior ou mais grave do que antes do início do tratamento. Mas nós sabemos que a medicação pode ser uma medicação sintética, produzida em laboratórios, ou podemos tomar a medicação fitoterápica. Só para esclarecer, fitoterapia também é a alopatia, ou seja, a alopatia pode ser feita com medicamento produzido em laboratório sinteticamente ou pode ser com medicamentos fitoterápicos. A diferença é que nos fitoterápicos a gente usa a planta inteira. E nos medicamentos sintéticos, muitas vezes a droga está concentrada, ela é uma parte da planta apenas ou ela é sintetizada no laboratório. Quando se usa a planta inteira, os efeitos colaterais são menores, mas atenção, medicamento fitoterápico também tem efeito colateral, medicamento fitoterápico também é alopatia. Mas é uma alternativa interessante aos medicamentos sintéticos ou às drogas que têm alta concentração para tratar a ansiedade. Mas, Jussara, eu acho que existem alternativas ao tratamento com drogas. Então, antes de se medicar, pode-se usar outro tipo de tratamento? Esse tratamento é eficaz ou estes tratamentos são eficazes? Outro recurso importante é a meditação ou yoga. Atualmente existem muitos trabalhos em relação à meditação mindfulness, que é uma meditação simples, que significa estar presente, atenção plena. Então,
existem técnicas, várias técnicas dessa mindfulness, e ela está muito bem estudada, tem trabalhos, pesquisas no mundo inteiro apontando a eficácia do tratamento com o recurso da meditação ou do mindfulness. Não menos importante é uma atividade física. A prática regular de atividade física, qualquer uma, estimula o organismo a produzir endorfinas. E isso ajuda a liberação de neurotransmissores e equilibra a dopamina, a serotonina, etc. Além de aumentar o fluxo sanguíneo, a vascularização cerebral e melhora tudo. Para a atividade física, você escolha uma atividade que lhe dê prazer. Vale andar de bicicleta, correr, caminhar, dançar, musculação, jogar tênis, peteca. Uma atividade que você goste, que lhe dê prazer, mas que tem que ser feita regularmente. Existem estudos que mostram que a caminhada, uma meia hora diária de caminhada ao sol, ao ar livre, ela tem tanto efeito quanto uma medicação. Muito bem lembrado do exercício físico, Jussara. E aproveitando a deixa, eu vou dizer aqui para os nossos ouvintes que eu vou trazer aqui um profissional da educação física para falar justamente sobre exercícios físicos para o tratamento de ansiedade e os benefícios que os exercícios podem trazer para o seu corpo. Quando a gente pensa em exercício físico, a gente pensa em regime, emagrecer, ficar bombado, mas os exercícios físicos trazem muito mais benefício do que a simples forma física. Então aguardem, senhores ouvintes, nós vamos trazer aqui uma profissional de educação física para falar para vocês sobre o efeito dos exercícios físicos na ansiedade no nosso corpo, ok? Mas então, Ju, fala um pouco mais, e a alimentação, como é que ela entra no tratamento da ansiedade? Porque tem gente que adora um chocolatinho, um docinho para ficar menos ansioso, não é? E aí, por último, não menos importante, novamente, é a alimentação saudável. Por quê? Estudos recentes mostraram que a alimentação inadequada atrapalha tudo no seu organismo. Começa que o triptofano, que é um aminoácido essencial que nós precisamos e encontramos nos alimentos, frutas, verduras, legumes, ele é o precursor da serotonina. Então, no intestino, onde é absorvido os nutrientes, junto com a flora bacteriana normal do intestino, esse triptofano ele é convertido em 5-HTP e depois em serotonina. Olha para você ver que importante. A serotonina é um dos principais neurotransmissores do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. E depois da serotonina ser produzida e circular pelo organismo, a serotonina à noite ela é convertida em melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Se você não tem serotonina suficiente, se sua alimentação é ruim, é pobre em triptofano, você não vai ter serotonina, consequentemente não vai ter melatonina suficiente, vai ter um sono inadequado e aí o efeito dominó acontece. Irritabilidade, falta de concentração, sonolência durante o dia e aí por aí vai. Bom, só para resumir aqui para os nossos ouvintes, a ansiedade parece um beco sem saída, não é? Porque a pessoa ansiosa dormir mal provoca ansiedade e você come mal e vive mal. Mas há como quebrar esse círculo vicioso. E para quebrar esse círculo vicioso, a pessoa tem que querer, tem que procurar ajuda.
ela tem que se reconhecer ansiosa, procurar conversar com pessoas, procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo e, a partir daí, mudar o seu estilo de vida. Procurar uma forma de se exercitar, alguma atividade física que possa ajudar no tratamento da ansiedade. Mudar a sua alimentação também é uma coisa importante para se fazer. Então, felizmente temos tratamento para ansiedade. E mais do que tratamento, nós temos tratamento que não vá prejudicar a sua saúde. Há tratamentos químicos que devem ser evitados, devem ser utilizados como último recurso. Mas o que eu venho percebendo, pelo menos em nossa sociedade, é que o tratamento químico tem sido utilizado como primeiro recurso. E isso é muito ruim, porque os medicamentos podem provocar uma dependência e aí, ao invés de simplesmente tratar a ansiedade, nós vamos causar outras doenças, outros problemas, outros transtornos na pessoa, porque uma dependência química não é uma coisa saudável e muitas vezes ela provoca ansiedade, ou seja, é o tal efeito rebote que a Jussara falou. Você começa a tomar um medicamento para tratar a ansiedade, ele faz efeito no início, mas você não muda nada no seu estilo de vida. E aí, aos poucos, o seu organismo não responde àquela medicação, você vai aumentando as doses, mas aí tem limite para tudo, até para medicação. E a partir desse momento, como você já está dependente química e não pode mais aumentar as doses, a ansiedade volta. Então, para evitar todo este processo, o medicamento deve ser usado como último recurso e apenas temporariamente, ou seja, até você conseguir mudar o seu estilo de vida, introduzir atividade física, mudar a sua alimentação e procurar ser uma pessoa mais sociável, porque ter amigos, desabafar com amigos, conversar com amigos é sempre uma ajuda a mais. E nós da ex-editora também fazemos algum trabalho nesse sentido, ou seja, de levar mais informação e de levar ajuda às pessoas. E a Jussara é uma das nossas palestrantes. Infelizmente, essa pandemia da Covid-19 interrompeu o nosso ciclo de palestras, mas assim que a gente puder, nós retornaremos. A nossa sala é pequena, mas ela é acolhedora, aconchegante e nós conseguimos fazer algumas palestras lá bem interessantes sobre ansiedade com a Jussara. Jussara, fala um pouco mais desse trabalho e fale um pouco também do seu livro Simples Assim, Ser Feliz Passo a Passo. Eu tenho um treinamento, uma palestra mais detalhada sobre ansiedade, que junto da ex-editora a gente apresenta essa palestra, esse treinamento, e eu acredito que o esclarecimento, as pessoas entenderem as causas, os sintomas, o que fazer, como fazer, ajuda muito a quebrar esse ciclo, porque você não sabendo por que você está se sentindo mal, aumenta ainda mais a ansiedade. O Simples Assim, meu livro, como nasceu. Vou contar para vocês. É o seguinte, ao longo da minha vida profissional, quando você está no ambiente de trabalho, na convivência com as pessoas, pacientes, seja o que for, vira e mexe você encontra uma pessoa que está com uma angústia, um sofrimento, seja porque teve uma discussão, seja porque aconteceu alguma coisa, ou perdeu um ente querido. E a gente conhece as pessoas, a gente sempre tem uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. E com isso, eu tinha muitos textos, eu gosto de escrever, e eu sempre escrevia alguma crônica, alguma coisa relacionada a tais sentimentos. E depois eu pensei, como fazer esse toque, essa palavra de conforto
essas reflexões chegarem até mais pessoas, mesmo eu não estando presente. A melhor forma é o livro. Então, eu quis escrever o livro. E eu quis que o livro fosse bonito, que não fosse só letras, que fossem só textos. E eu gostaria que tivessem imagens. E a coautoria com a Irian, que é a ilustradora do livro, com fotos lindíssimas, ficou perfeito, foi um casamento perfeito. Então tem imagens maravilhosas, a do medo, a de convivência, do perdão, a perda, o tempo. Então o livro tem textos que tratam desses sentimentos, são textos curtos, objetivos, de fácil entendimento. É aquele texto que você vai ler e vai pensar: olha, isso foi escrito para mim. Ou então, nossa, não é que é mesmo? É tão simples, tão óbvio que a gente deixa passar batido. Aí, Jussara, agora que você já me dedurou e falou que eu sou autora das ilustrações do seu livro, conta aí para nós, fala aí um trechinho desse livro, ou leia para nós um trechinho desse livro, só para os nossos ouvintes terem uma noção do que é esse seu trabalho, do que são essas crônicas que eles vão encontrar neste livro. Eu gostaria de ler para vocês um dos textos do livro, que eu acho bastante apropriado para o momento. Respeito. A palavra respeito tem origem no latim e significa olhar outra vez, ou aquilo que merece um segundo olhar merece devida consideração. No sentido mais amplo da palavra, pode significar simplesmente obediência, respeitar as leis, por exemplo, ou admiração e veneração, que pode até implicar em submissão ou temor. A convivência em sociedade implica diretamente em obediência às leis, às convenções e ao próximo. Portanto, respeito é um dos valores mais importantes da humanidade e a sua ausência é a raiz dos desentendimentos entre duas pessoas ou até mesmo entre nações. Toda intolerância, seja racial, religiosa, orientação sexual, entre tantas outras que se possa imaginar, são oriundas do desconhecimento ou da falta de respeito. Não há necessidade de se concordar em tudo com o outro, mas é fundamental não fazer discriminação ou tecer ofensas por causa de seus hábitos, religião, escolhas ou forma de viver diferentes das suas próprias, com ressalvas de que não ofereçam riscos ou desrespeitem costumes ou leis de quaisquer povos. O respeito é uma via de mão dupla e deve ser conquistado dia a dia, com atitudes e posturas coerentes e conscienciosas, que consequentemente resultam em admiração. Ser ponderado quando se trata de religiões, crenças, costumes, gostos ou escolhas das outras pessoas resulta em uma convivência harmoniosa. E isso vale também para o nosso meio ambiente, para os animais, a natureza, o planeta. As atitudes opressoras ou até mesmo agressivas, na verdade, só geram medo e revolta e podem causar descontentamentos e até mesmo sofrimentos e, eventualmente, insubordinação. Respeitar tudo e todos. Esse é o principal valor. Não precisa mudar suas convicções ou assumir posturas que não acredita. Precisa apenas respeitar as opiniões dos outros. E assim se constrói uma convivência harmoniosa e produtiva por onde passar ao longo da vida. Jussara, muito obrigada pelas respostas.
foi um prazer tê-lo aqui conosco e eu espero que você volte para falar para a gente sobre outros assuntos. Se você quiser dar uma palavrinha final para os nossos ouvintes, então fica aí o convite para você voltar a conversar conosco na Rádio Veloci, no programa Nas Ondas da Saúde. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui, à doutora Iriam pelo convite, para poder falar de um assunto tão importante, tão pertinente, e podem contar comigo sempre que precisarem. Vocês ouviram então todo o sistema, o processo bioquímico que ocorre em nosso organismo por conta da ansiedade. Vimos também que há várias formas de tratar a ansiedade. Pode ser tratada com meditação, com exercícios físicos, com medicamentos, podem ser fitoterápicos ou medicamentos convencionais. Podemos equilibrar nossa alimentação, mudar nossos hábitos de vida. Então, vamos falar um pouco das atividades físicas, porque ainda estamos em plena pandemia e muita gente ainda está confinada em casa. Então, o que podemos fazer de exercícios físicos confinados em casa, enfim, sem a presença de um professor ou sem frequentar uma academia. E para isso eu vou chamar para conversar conosco uma professora de educação física, a Emanuele. A Emanuele também é personal trainer e por um acaso ela é minha personal trainer, sabe, gente? Mas não é por isso que eu chamei, não, é porque ela é muito competente naquilo que ela faz e ela promove exercícios para os seus clientes de forma a não apenas moldar o corpo ou com o objetivo de emagrecimento, mas para promover um equilíbrio da pessoa como um todo. Então, Emanuele, bem-vinda à Rádio Veloci no programa Nas Ondas da Saúde. Bom dia, ouvintes da Rádio Veloci. Meu nome é Emanuele Silva e atuo como personal trainer especializada em comportamento humano com foco entre equilíbrio da mente com o corpo. É um prazer poder participar. Emanuele, todos nós sabemos que os exercícios físicos são benéficos para a saúde. Mas quais são, de fato, os benefícios dos exercícios para o corpo? Os diferentes tipos de exercícios, quando treinados, nos possibilitam ter força, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, condicionamento cardiorrespiratório, dentre outros, para as atividades rotineiras do nosso dia a dia, como, por exemplo, assentar ou levantar de uma cama ou de uma cadeira, subir e descer escadas, diminui os riscos resultantes de uma queda, carregar sacolas de compras no supermercado e da feira. Também possibilita com que podemos passar horas sentados estudando ou trabalhando sem dores nas costas, entre outros. Ou seja, o exercício ele tem que trazer funcionalidade e saúde para o nosso corpo, antes de qualquer benefício estético. De um modo geral, as pessoas têm noção do que é um exercício aeróbico e do que é um exercício do tipo musculação. Mas a classificação dos exercícios vão além disso. Como você classifica os diversos exercícios? A classificação depende do fator analisado, como por exemplo, se for em relação à via metabólica, o exercício pode ser aeróbico e anaeróbico, com suas subdivisões. Se for quanto à dinâmica muscular, o exercício pode ser estático ou dinâmico. Se for quanto ao número de articulações envolvidas, pode ser mono ou biarticular. Se for
quanto ao ritmo de execução, ele pode ser variável ou constante. O mais importante é saber que não existe um que é melhor do que o outro. Eles se complementam e, devido à individualidade de cada pessoa, uns exercícios podem ser mais indicados que outros, de acordo com o momento analisado. Bom, nós sabemos também que os exercícios físicos podem prejudicar, ao invés de ajudar. Afinal de contas, como que podemos saber qual é o nosso limite para a prática de atividades físicas? O nosso corpo sempre nos dá sinais de que aquele esforço que estamos fazendo está próximo do nosso máximo. Normalmente, as pessoas que já praticam alguma atividade física há algum tempo considerável já sabem disso, já conseguem identificar esses sinais, como, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, uma sudorese excessiva, uma vermelhidão no rosto e por aí vai. Quem vai iniciar uma rotina de exercícios, eu sugiro, ao fazê-los, utilizar uma tabela de percepção subjetiva de esforço, chamada escala de Borg. Nessa escala, dá-se nota de 0 a 10 para o esforço percebido, onde 0 é o menor esforço possível, é quando está em repouso, e 10 é o maior esforço possível, é a exaustão. Para começar numa rotina de atividade físicas, a minha sugestão é que você não faça um esforço que o perceberia como uma nota maior do que 6, que é o moderado, inicialmente. À medida que os treinos forem acontecendo, aí sim, você, de uma forma bem gradativa, vai aumentando a dose desse esforço e, consequentemente, vai perceber um esforço e dar uma nota maior de acordo com essa escala. Hoje na internet, nós temos muitas pessoas oferecendo dicas de exercícios físicos. Afinal, é seguro eu usar essas aulas gratuitas na internet para fazer exercícios? Como é que se pode saber se as aulas free são boas? Eu vou responder essa pergunta te fazendo outra pergunta. É seguro começar um programa de atividades físicas, mesmo com o personal trainer ao seu lado, sem antes ir a um cardiologista e a um ortopedista? Pois é, o risco existe mesmo se o praticante estiver com esses exames em dia. É claro que quando as pessoas estão com os check-ups em dia e ainda têm o acompanhamento de um profissional qualificado por perto, o risco é reduzido, mas ele sempre vai existir. Se você considerar que não temos grandes incentivos para praticar atividades físicas, e isso vem desde cedo, já que até a educação física estava sendo colocada como opcional na grade escolar, e considerando também que o mundo moderno, com toda a sua tecnologia, vem reduzindo cada vez mais o esforço que o ser humano tem de fazer, acompanhar as aulas pela internet, sejam elas free ou não, são opções sim para aqueles que financeiramente não têm condições de pagar por serviços relacionados à prática de atividade física. Uma dica que eu dou para saber se a aula é boa ou não é, antes de tudo, saber se quem está ensinando aquela atividade e dando opções de execução, tanto para avançados quanto para iniciantes, é um profissional de educação física, que é o único apto e legalmente permitido a ensinar exercícios físicos. No início do programa, a gente comentou que a ansiedade parece ser um mal que atinge a todos. E atualmente eu diria que é uma verdadeira pandemia. E foi dito também que a atividade física pode ajudar no tratamento da ansiedade. Então eu gostaria que você me dissesse qual é o mecanismo deste processo. Praticar uma atividade física pode distrair os pensamentos que te deixam ansiosos, uma vez que a ansiedade nada mais é do que o fruto da nossa imaginação, ou seja, imaginamos que algo vai acontecer e já sofremos por isso, sendo que na maior parte das vezes tal coisa nem acontece. Segundo,
Mover o corpo diminui a tensão muscular, diminuindo também as contribuições físicas para o sentimento de ansiedade. Terceiro, o aumento da frequência cardíaca muda a química do cérebro, aumentando a disponibilidade de substâncias químicas importantes contra a ansiedade. Em quarto lugar, posso falar que o exercício ativa regiões frontais do cérebro, responsáveis por controlar a amígdala, nosso sistema de reação a ameaças reais ou imaginárias à nossa sobrevivência. E em quinto, posso citar que as atividades físicas regulares constroem recursos que aumentam a resiliência contra emoções muito intensas. São inúmeros os estudos que comprovam que pessoas com baixo nível de aptidão física têm 60% de chance de ter ansiedade. Emanuele, para quem não tem muito tempo ou não dispõe de dinheiro para pagar uma academia, que tipo de exercício se poderia fazer sem um acompanhamento direto de um professor? Em primeiro lugar, principalmente para as pessoas que estão sedentárias, apenas o fato de fazerem pequenas, mas importantes intervenções em comportamentos no seu dia a dia já proporcionará grandes resultados. Por exemplo, trocar os elevadores pelo uso das escadas do prédio, trocar o transporte urbano ou parte dele por deslocamentos a pé ou de bicicleta. Estar em movimento constante é a grande sacada. Além disso, as pessoas podem dançar em casa mesmo. Quem tem filhos podem fazer brincadeiras juntos, praticar trilhas em meia natureza. Quem tem alguma piscina à disposição pode praticar natação. Quem gosta de andar de patins e skate também são ótimas opções. Opções não falta. Com um pouquinho de criatividade, você acha uma coisa que te dá prazer e consegue praticar com constância. Essa pandemia confinou também as crianças em casa. Mas tem a questão também de não se ter tempo ou dinheiro para colocar uma criança aos cuidados de uma academia ou de um personal trainer. Então, para as crianças, você tem alguma recomendação especial? A recomendação, na verdade, é para os pais das crianças, que não só podem, mas devem, primeiro, ser exemplo para os seus filhos e depois proporcionar aos pequenos atividades e estímulos que os ajudem a desenvolver criatividade, força, agilidade, coordenação motora fina e grossa, flexibilidade e mais muitas outras capacidades físicas tão importantes, não só na formação da criança, quanto na vida dela enquanto adulta. Em se tratando de crianças, é cada vez mais recomendado que todo esse aprendizado seja da forma mais lúdica possível. Emanuele, muito obrigada por atender ao nosso convite e estar aqui conosco. Foi um imenso prazer ouvir os seus conselhos. Eu espero que você volte mais vezes. Fica aí o convite, ok? Você ainda tem alguns minutinhos para deixar algum recado para os nossos ouvintes que acompanharam aqui atentamente este conteúdo das ondas da saúde da Rádio Veloci. Bom, gostaria de agradecer ao convite que me foi dado, de poder contribuir com a informação de qualidade para todos os ouvintes e também deixar uma mensagem final. Cuidem de todo e qualquer tipo de alimento que você absorve através de todos os seus órgãos dos sentidos. Além de escolher bem o alimento que vai ingerir, preste bastante atenção a tudo que você tem lido, tudo que você tem visto e tudo que você tem ouvido, pois esse tipo de alimento é o que nutre a sua saúde mental. Para mais conteúdos de qualidade, acessem o meu Instagram, que é @Emanuele Silva Consultorias, sendo que são 2 M's de mãe e 2 L's de lápis. Até a próxima! Caros ouvintes, muito obrigada pela paciência e pela audiência.
chegamos ao final de mais um programa nas ondas da saúde da Rádio Veloci. Se quiserem fazer alguma pergunta ou sugerir algum tema, fiquem à vontade para deixar o recadinho aqui para a gente na Rádio Veloci. Não se esqueçam também, caso visitem o nosso YouTube, de deixar lá um joinha para nós. Bem legal isso, tá? Recomendem para os amigos, recomendem para os conhecidos. E eu espero que vocês estejam conosco no próximo sábado, às 10 horas da manhã. E só para lembrar, livro é um presente bom, bonito, barato e útil. Então, deem uma passadinha lá na nossa loja virtual www.eiseditora.com.br. Nós estamos com promoções fantásticas para este final de ano. Aproveitem! Um beijo a todos!